Olá, olá, olá! Tudo bem com você, meu amigo e minha amiga? Quem fala aqui é o professor João Pedro, seu professor de Direito Constitucional, e agora nós estamos aqui para falar de legislação específica do Ministério Público. Pessoal, esse ponto do edital é o ponto-chave para a sua aprovação. São 10 questões de legislação específica do Ministério Público e são questões que dificilmente você acertará se você não conhecer a lei. É difícil cair uma questão de interpretação sobre esse assunto. E também é difícil, durante o seu curso, você ter tido alguma disciplina que tratou desse tema. Então, cabe a nós, aqui do Olho no Estágio, direcionar vocês para o estudo completo para o seu seletivo. E também esse estudo estará valendo caso você vá fazer algum concurso que tenha também a legislação específica do Ministério Público. Fechou? Falando de legislação específica do MP, nós temos que iniciar o nosso estudo pela Constituição Federal. Você vai reparar no seu edital que no conteúdo programático de direito constitucional vai conter o tópico Funções Essenciais da Justiça, Ministério Público, certo? Todo o edital de direito constitucional tem as funções essenciais da Justiça e, dentre essas funções, está o Ministério Público. No entanto, no seu seletivo para o MP, consta especificamente no edital também a legislação específica do MP. E aí fala do Ministério Público na Constituição Federal, que está entre os artigos 127 e 131. O que eu fiz? Mapeei, trouxe os dispositivos mais importantes para a gente estudar e os mais recorrentes em prova, certo? Então aqui vai ter as questões para a gente filtrar nosso estudo e o conteúdo teórico. Lembrando que quem é assinante, essa primeira aula é pública, mas para quem é assinante do curso da mentoria do Olho no Estágio, tem acesso a um PDF resumido, tem acesso a questões e tem acesso à revisão de véspera. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Falando de Ministério Público na Constituição Federal, nós temos que iniciar nosso estudo pelo artigo 127, que diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Pessoal, o artigo 127 é a base do nosso estudo. Muitas vezes ele é cobrado na sua literalidade, do jeitinho que está aí. E aí basta ter esse conhecimento do caput do artigo 127. Lembrando aí que ele é uma instituição permanente e essencial. Ele é uma função essencial à justiça, assim como a defensoria pública, como a advocacia pública e privada, certo? O que mais que a gente tem que destacar? Nós temos que destacar o seguinte, que eu já falei, né? Função essencial à justiça e o MP atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Fechou? Essa é a base, mas nós temos que ver ainda alguns pontos específicos. Primeiramente, nós temos que conhecer seus princípios institucionais. O Ministério Público é regido pelos seguintes princípios: princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Pessoal, como aqui é um estudo rápido, não nos cabe discutir o que significa cada princípio. Seu edital não prevê essa discussão e em nenhuma prova essa discussão foi feita. Basta saber que são esses três princípios. E uma observação que eu quero que você leve é que esses três princípios do Ministério Público também são princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Não precisa saber o que eles significam, mas precisam conhecer. Vocês verão mais adiante em aulas futuras que precisa conhecer sim esses princípios, certo? Então mapeia aí no seu caderno e lembre de colocar o parágrafo 1º do artigo 127. Outra coisa que nós temos que saber é sobre a autonomia, também já foi objeto de cobrança. Falando da autonomia do Ministério Público, a autonomia que o Ministério Público tem pode ser funcional
ou administrativa, certo? Então, é correto afirmar que o Ministério Público goza de autonomia funcional e administrativa. No entanto, há ressalvas. O Ministério Público ele não vai poder criar nem extinguir seus cargos e seus serviços auxiliares. Para tanto, ele vai ter que propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, provendo esses cargos por concurso público de provas ou títulos ou só de prova, sem necessidade de provas e títulos. E também terá que definir a política remuneratória, os planos de carreira, certo? Então, essa é a redação do parágrafo 2º do artigo 127. Lembra que o Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa. No entanto, ele não pode criar cargos e serviços auxiliares. Ele tem que propor ao Legislativo essa criação e essa extinção. Isso é importante também, é importante lembrar que é o Poder Legislativo quando a gente fala dessa criação e extinção de cargos, né? Para não confundir com o tema seguinte, que é sobre a sua proposta orçamentária, que também já foi objeto de prova. E aí nós temos que conhecer alguns aspectos sobre a proposta orçamentária. Falando de proposta orçamentária, nós temos no parágrafo 3º que ela obedecerá à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí é o seguinte, pessoal, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo, o Poder Executivo vai considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pessoal, vocês têm que decorar esse comando do parágrafo 4º. E também se atente que agora nós estamos falando de poder executivo. Quem vai fiscalizar a obediência à lei de diretrizes orçamentárias do Ministério Público é o poder executivo. No final, eu vou pedir para você anotar uma observação sobre isso. Por enquanto, presta atenção. Vamos lá. Terceiro ponto. Se a proposta encaminhada não estiver de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo fará o reajuste. Está vendo aí a presença do Poder Executivo? Ele vai fiscalizar e vai corrigir a proposta orçamentária do Ministério Público. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Pessoal, se você está com sua Constituição Federal aí, eu quero que você grife a partir da vírgula nesse último ponto, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. O que esse comando que está no parágrafo 6º do artigo 127 está falando para a gente é que o Ministério Público não poderá efetuar gastos maiores do que o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se esse gasto já tinha sido previamente autorizado, mediante a abertura de crédito suplementar ou crédito especial. João Pedro, o que é crédito suplementar ou crédito especial? É aquele que decorreu de um caso fortuito, ou de um caso de força maior, ou de uma situação específica imprevisível, certo? Então, nessas hipóteses, o Ministério Público vai estar podendo ultrapassar a lei de diretrizes orçamentárias. Por exemplo, num desastre natural. Quando tiver um desastre natural e o Ministério Público precisar exercer a sua proposta orçamentária além da lei de diretrizes orçamentárias, ele vai ter autonomia para isso, segundo o parágrafo 6º do artigo 127. E a gente encerra, pessoal. Por enquanto, para essa primeira aula, é isso que você tem que saber sobre o Ministério Público na Constituição Federal. Mas eu ainda quero que você anote a seguinte observação, certo? Quando falarmos sobre criação e extinção de cargos, o responsável é o Poder Legislativo. E quando for mencionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o responsável é o Poder Executivo. Guarda isso para sua prova, print da telinha, pausa, vai esquematizar isso no seu caderno da melhor forma que você achar, coloca as informações essenciais e vem comigo para a próxima aula. Te vejo na próxima, meu amigo, minha amiga. Valeu, falou!